Fala aí, gurizada do Instituto Federal Campus Rolante, tudo bem? Olha só, eu estava pensando, nas emendas dos nossos cursos. Nós não temos física moderna, tá, para nenhum curso. E aí, sinceramente, é uma parte da física que eu gosto muito e que está super presente no dia a dia, são os conceitos de física moderna. Elas explicam um monte de coisa do dia a dia, exames, imagens, funcionamentos de equipamentos e por aí vai. Então eu pensei em fazer um curso para vocês de física moderna, tá? Serão aproximadamente 15 aulas, tá? Para a gente entender os princípios básicos da física moderna aqui de forma bastante tranquila, ok? A física moderna existe desde sempre? Não, tá? A física moderna ela surge por volta do século XX, tá? Ou seja, no início de 1900, tá? E antes da física moderna nós tínhamos a física clássica, tá? Ou a mecânica clássica. Todos os fenômenos, da natureza, os observáveis, enfim, eram explicados pela física clássica, dava conta, a mecânica clássica explicava em sua totalidade os fenômenos ali que tinham. Só que lá em meados de 1900, estava quase ali, nem chegar no século XX, alguns fenômenos a física clássica não estava mais conseguindo explicar, Entre eles a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico e o átomo de Rutherford, vou explicar já cada um deles. Então assim, a física moderna surge com Max Planck quando ele consegue resolver o problema da radiação do corpo negro, tá? Mas vamos entender o que é cada um desses aqui bem rapidinho e depois eles, esse aqui já vai ter uma aula já na sequência explicadinha, esse aqui vem nas próximas aulas, tá? O que é a radiação do corpo negro, tá? Qual é o problema que tinha no corpo negro? O corpo negro, tá? É um corpo que absorve muito bem a radiação. Então, na verdade, o corpo negro ideal, ele absorve toda a radiação que incide nele. Então, se o corpo absorve toda a radiação e não reflete nada, eu interpreto ele como preto. Então o corpo negro ideal absorveria todas as radiações, e não refletiria nada. Só que um corpo negro ideal, tá? Se ele é um bom absorvente, ele também é um bom emissor. Tá? Poderia te dizer assim, tudo que esquenta fácil, esfria fácil. Todo bom absorvente é um bom emissor de calor. Qual era o problema que tinha no corpo negro que a física clássica não estava dando conta de explicar? É que assim, tem uma treta, tá, que eu não vou explicar agora porque ela é um pouco mais complexa, envolve deslocamento de Wien, umas coisinhas interessantes ali, mas um dos problemas que tinha da física clássica que não explicava aqui era o seguinte, tem uma tal de catástrofe do ultravioleta. O que é a catástrofe do ultravioleta? A catástrofe do ultravioleta te diz o seguinte, conforme a radiação que um corpo vai emitindo, tá? Porque se ele absorve, ele também emite radiação depois, Conforme a radiação que o corpo negro fosse emitindo, essa radiação a frequência fosse tendendo, tá? Imagina que esse corpo aqui está emitindo radiação, E conforme a frequência fosse tendendo ao ultravioleta, tá? A frequência fosse tendendo ao ultravioleta, tá? Vocês vão ver mais adiante lá que você começa com ondas de rádio, AM, FM, TV, micro-ondas, infravermelho, luz visível, começa ali em vermelho, amarelo, verde, azul, anil, violeta, depois tem a frequência do ultravioleta, depois raio-x, raio gama e raios cósmicos. Tá. Conforme a frequência com que esse corpo aqui fosse... lembra, a frequência aqui no corpo, tá, está diretamente relacionada com a temperatura. Então, quanto maior a temperatura do corpo negro, maior a frequência. E quanto maior a temperatura, maior a frequência. Quando a frequência da radiação que o corpo negro fosse emitindo, de acordo com a física clássica, fosse tendendo ao ultravioleta, a intensidade luminosa, a intensidade da radiação, por ela refletida, tá? Essa intensidade ela ia tendendo ao infinito. Como assim, Carlos? Explica de novo, não entendi. Imagina o seguinte, imagina um pedaço de carvão, tá? Vamos supor que aqui o corpo negro fosse uma brasa de carvão, tá? Quando ela está fria, quando o carvão está apagadão,
Tá? Ele emite radiação? Emite, porque ele absorve do ambiente também e emite de volta para o ambiente, certo? Agora, imagina que você fosse esquentando, aumentando a temperatura desse carvão. É ou não é verdade que conforme a temperatura do carvão vai aumentando, chega uma hora que ele emite luz na frequência do vermelho? Tanto é que tu enxerga o carvão vermelho, certo? Só que a catástrofe do ultravioleta é o seguinte: se tu fosse aumentando a temperatura do carvão, certo? E a frequência desse carvão fosse tendendo a frequência da radiação emitida fosse tendendo a ultravioleta, a intensidade da radiação emitida por ele, tenderia ao infinito. Seria como se tu acendesse fogo, por exemplo, numa lareira, e a intensidade da radiação emitida pela lareira continuadamente derretesse a tua casa, tá? Seria algo tipo estapafúrdio assim, sem noção. Porque a física clássica prevê isso, né? Então tu tinha esse problema seguinte: conforme eu vou aumentando a temperatura, eu vou aumentando a frequência vai tendendo a ultravioleta, né, de acordo lá com a catástrofe do ultravioleta, a intensidade da radiação emitida vai ser tão grande que vai tender ao infinito a energia emitida. Ou seja, teoricamente uma lareira botaria fogo numa casa, ou mais, né? Enfim, então tinha esse problema, né? Por que na prática isso não acontece? Quando se fazia experiência e se mensurava os dados, você via que conforme tu ia aumentando a temperatura, que consequentemente ia aumentando a frequência da radiação, a intensidade luminosa, a intensidade da radiação não ia aumentando na mesma proporção. Tinha uma curva lá que não coincidia com aquilo que a física clássica explicava. Tá? Então tu tinha essa treta aí. Tá? Esse era o problema da radiação do corpo negro. O efeito fotoelétrico, tá, que o Einstein vai explicar em 1905, tá? Em 1905 ele postula, ele publica 3 artigos. Tá? Um dos artigos é sobre a teoria da relatividade restrita, que a gente vai ver em outra videoaula. Outro artigo é sobre o movimento browniano da matéria, tá? Que a gente não vai ver, porque não é algo que nos interessa muito. E outro é sobre o efeito fotoelétrico, em que ele explica o efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico, a grosso modo falando? Aqui você tem uma chapa de um metal, tá? Pode ser ouro, prata, zinco, cobre, enfim, de um metal, geralmente se fazia com metais nobres, tipo ouro, tá? E o que acontece? Você acende uma lanterna azul, e quando a luz da lanterna azul, tá? Então, se a lanterna é azul, vamos supor que a luz emitida por ela é azul, então, uma luz monocromática azul. Quando a luz bate aqui, você detecta que elétrons são arrancados da chapa. Nossa, como assim? A luz azul está arrancando elétrons da chapa. Bah, que massa! Eu ilumino uma placa de metal com luz azul e a luz azul arranca elétrons da chapa. Tem uma maneira de medir esses elétrons sendo arrancados, e tal, não vou explicar agora. Explico lá na outra aula, tá? Só que daí você ia lá e acendia uma lanterna de luz verde. E aí quando fótons, né, luz monocromática verde incidia aqui, o que acontecia? Nada. Como assim nada? A luz azul arranca elétrons da chapa e a luz verde não arranca elétrons da chapa. Mas por que a luz azul arranca e a luz verde não arranca elétrons da chapa? Qual é a macumba que está acontecendo aqui? Por que, né, se uma arranca, eu tenho que arrancar? Ah, já sei. Eu pego, troco essa lanterninha aqui por uma outra lanterna maior, mas de luz azul. Um canhão de luz verde, perdão. Troco por um canhão de luz verde. Ilumina aqui com um canhão de luz verde. Agora vai arrancar elétrons na barra? Não arranca elétrons. Não importa se tu iluminar com uma luz verde bem michuruca ou com uma luz verde aqui fodástica, assim, um canhãozão de luz verde. Ninguém vai arrancar elétrons. E ali uma lanterninha de nada azul está arrancando elétrons e um canhão de luz verde não arranca. Por que essa luz arranca elétrons e por que essa não? A física clássica não conseguia explicar isso aqui. Mas Einstein, usando aquilo que o Max Planck vai dar a ideia que é para explicar o corpo negro, ele consegue explicar o efeito fotoelétrico, tá? E o átomo de Rutherford também é muito bacana, porque é o seguinte, tá? Primeiro que o átomo de Rutherford, né, ele é equiparado, ele é projetado no modelo planetário, né? O que o Rutherford pensou?
que assim como o Sol está no centro e os planetas orbitam em sua volta, na estrutura atômica, no centro tu tem um núcleo atômico, né? Que ele tem excesso de... Você tem aqui as cargas positivas, que são os prótons, então o núcleo é positivo, claro que ali dentro tem os nêutrons e prótons, mas os prótons que conferem o caráter positivo do núcleo, e orbitando o núcleo, tal qual os planetas orbitam o Sol, você tem os elétrons, né? E o elétron tem carga negativa, né? E você sabe que os opostos se atraem. Cargas positivas e negativas, né, se atraem. O corpo de menor massa sempre orbita o de maior massa. O núcleo tem 99% da massa do átomo e esse aqui menos de 1%, na verdade, tá? Então, os opostos se atraem. Então, o elétron orbita o núcleo e entre os dois há uma força de atração. Essa força obedece à terceira lei de Newton. Agora, o que acontece, tá? A física clássica prevê o seguinte, que se esse elétron está orbitando o núcleo, tá? O que acontece? Quando o elétron está orbitando o núcleo atômico, de acordo com a física clássica, esse cara, tá? Essa carga elétrica em movimento, ela vai acabar emitindo radiação. Espera aí. Se a carga elétrica em movimento, de acordo com a física clássica, emite radiação, e radiação é energia, igual à luz que nos ilumina, né? É energia, então quer dizer que esse cara está perdendo energia. E qual é o problema que tem se conforme esse elétron vai orbitando, ele vai perdendo energia porque ele está emitindo radiação? Tem um problema, irmão. Esse cara, se ele ficar fazendo isso aqui, ele vai começar a perder energia, e se ele vai perdendo energia, ele vai começar a entrar num movimento espiral. Qual seria o triste fim do elétron? Ele cairia no núcleo, que está perdendo energia, né? Então essa força de atração, né? Essa energia se manter essa energia constante, ele conseguiria orbitar de boas. Mas como ele vai perdendo energia, essa força de atração está tentando atrair o elétron para perto do núcleo, que tem maior massa, então se ele está perdendo energia, o elétron entraria no movimento espiral e cairia no núcleo, né? Então a física clássica prevê que cargas elétricas em movimento, né, emitiriam radiação. O elétron está em movimento em torno do núcleo, logo se está emitindo radiação, está perdendo energia. Se está perdendo energia, o elétron entraria no movimento espiralado e cairia no núcleo atômico, certo? Só que na prática, na matéria que está aqui dentro desta caneta, desse papel, os elétrons não caem no núcleo. Então, veja, a física clássica não conseguia mais explicar esses fenômenos aqui. Então, eu preciso de uma nova física que dê conta de explicar esses fenômenos. Buenas. Aí o que acontece? Tá? Em 1900, tá? Max Planck, em 1900, tá? Ou seja, no início do século XX, tá? O Max Planck ele vem com uma ideia revolucionária para solucionar o problema do corpo negro, tá? O Max Planck é conhecido como o pai da física moderna, ou também, né, o pai da mecânica quântica, tá? E aí você já vai entender por que quântica, tá? Física quântica ou mecânica quântica, mas ele está intrinsecamente relacionado com essa palavra aqui, ó, quântica, ok? Bom, lembrando lá qual era o problema do corpo negro, tá? O problema do corpo negro era que, conforme a temperatura do corpo fosse aumentando, a frequência da radiação que ele vai emitindo também vai aumentando. Quando essa frequência fosse tendendo ao ultravioleta da radiação que ele está emitindo, a intensidade luminosa tendia ao infinito. A intensidade da radiação tenderia ao infinito, ou seja, a energia ao infinito, que não existe, porque a energia ela é finita no universo. A energia não é infinita. A energia é finita, tem fim. Ela tem uma quantidade X no universo. Tá? Então, esse era o problema. E aí o que acontecia? Quando você fazia o gráfico, né, da frequência em função da intensidade luminosa, de acordo com a física clássica, quando a frequência fosse tendendo ao infinito, quando a frequência fosse tendendo ao ultravioleta, a energia fosse tendendo ao infinito. Só que na prática, nos dados empíricos, aquilo que a prática te mostrava no dia a dia, nos experimentos,
a intensidade luminosa, a intensidade da radiação emitida não aumentava na mesma proporção que a frequência, ou na prática ela não acontecia aquilo que a física clássica previa. E aí o Max Planck, em 1900, disse o seguinte, gente, para isso ser solucionado, só se a gente admitir que a radiação que um corpo negro absorve ou emite, ela não é absorvida de forma contínua ou ela é emitida de forma contínua. Então, o Max Planck, o que ele pregou? Tá? O que ele defendeu? Tá? Vou botar aqui, ó, pregou, tipo coisa lá de igreja. Ó. Pregou que a energia é absorvida. Essa energia que você absorve do sol e diz, ai, que calor gostoso, tá? Ou que você absorve de um fogão a lenha, de uma lareira, enfim, sei lá. Ó, pregou que a energia é absorvida ou emitida, né? Emitida de forma descontínua, tá? Ou seja, como assim em forma descontínua? Ele disse que a energia ela é absorvida pela matéria ou emitida pela matéria de forma descontínua, tá? Ele disse que ela é em pequenos pacotes. Pequenos pacotes quantizados. O que seria quantizados? Olha que massa, velho. A energia é absorvida ou emitida pela matéria de forma descontínua, em pequenos pacotes quantizados. O que é quantizados? De quantidade. Tá? Cada pacote tem uma certa quantidade de energia. Quântica vem de quantizado, de quantidade. Tá? Então, olha que interessante. Tá? Ele diz o seguinte, gente, olha só. Só para ficar fácil de tu entender. Quando você olha para uma lâmpada, tu não tem a sensação que a luz que vem daquela lâmpada é uma coisa continuada? Mas ela não é continuada. Para o teu olho parece que é continuada. Se você tivesse uma supervisão, tu olharia para a lâmpada, uma lâmpada comum, para a tela do teu celular, para a tela do computador, ou enfim, para tudo que emite luz ou emite radiação que tu pudesse enxergar, tu veria que a energia ela é emitida em pequenos pacotinhos, muitos bilhões de pacotinhos por segundo, e o teu olho não enxerga isso. O teu olho não consegue diferenciar 24 frames por segundo, vai conseguir diferenciar bilhões de pacotinhos por segundo. Então, quando tu olha para uma lâmpada, tá? Usar o exemplo de uma lâmpada, dali estão vindo zilhões e zilhões de pequenos pacotinhos de energia de forma descontinuada. Só que para tu que olha, é uma coisa única. Tá? Mas não é de forma descontínua. O calor que tu está absorvendo do sol quando está lá lagarteando, lá chupando tua berga, não vem de forma continuada. Né? Aquele calor que a tua pele está absorvendo que vem lá do sol, é pequenos pacotinhos de energia que estão chegando aqui, tá? Imagina assim, zilhões e zilhões de, sei lá, de poeirinhas, de grãozinhos, de alguma coisinha, chegando na tua pele, a tua pele absorvendo aquela radiação ou absorvendo parte daquela energia. Então ele prega isso aqui, que a energia ela é absorvida pelos corpos ou emitida pelos corpos de forma descontínua, em pequenos pacotes, que cada pacote tem uma quantidade de energia, então em pequenos pacotes quantizados. Essa proposta dele soluciona o problema do corpo negro, porque se a radiação do corpo negro fosse emitida de forma continuada, quando chegasse lá na frequência do ultravioleta, a gente teria lá a catástrofe do ultravioleta, que é emitindo energia com intensidade tendendo ao infinito. Então, peraí, se a energia é emitida de forma descontinuada, eu consigo aproximar a minha teoria dos dados empíricos, ou seja, daquilo que a experiência estava me mostrando. Olha que massa, velho. Então veja, isso aqui, o Planck, isso aqui foi uma teoria, né? Ele não conseguiu fazer um cálculo experimental, fazer uma experiência que mostrasse isso aqui. Só que mais adiante vocês vão ver que o próprio efeito fotoelétrico, quando Einstein explica ele, evidencia que o Planck está propondo aqui, que a energia absorvida ou emitida de forma descontinuada, funciona.
E tanto é que é possível explicar o efeito fotoelétrico usando as ideias aqui de Planck. Lembrando que Einstein e Planck são contemporâneos, né? Eles eram amigos, coisa e tal. Você vai ver que lá na teoria da relatividade restrita, na verdade era para se chamar a teoria dos invariantes. Mas por sugestão de Max Planck, que era amigo de Einstein, ele chama de teoria da relatividade restrita. E aí depois você vai entender o porquê restrita, tá? E aí, olha só, já que a energia é absorvida ou emitida de forma descontinuada, como é que eu calculo então a energia de cada pacotinho desses aí? A energia de cada pacotinho, de acordo com Planck, a energia de cada pacotinho é dada por uma constante que chama constante de Planck vezes a frequência do fóton, certo? Bom, energia, né, é medida em joules. Ops, acabou o papel aqui. Energia medida em joules. Quem é a constante de Planck? A constante de Planck vale 6,62 vezes 10 na menos 34 joules. Ops, joules vezes segundo. E a frequência é medida em hertz. Mas o que é hertz? Hertz, na verdade, a frequência do fóton, da radiação, é medida em hertz. E hertz é ciclos por segundo. Então é alguma coisa por segundo. Aí lembra que eu sempre falo na física que tudo deve falar o mesmo língua numa equação? Você corta segundo com segundo aqui, sobra joule. Então energia é medida em joule. Tá aqui, ó, energia é joule. Quando eu corto aqui joules vezes segundo por segundo, corto, sobra joules. Então a energia de cada fóton que a matéria absorve ou emite é calculada por essa expressão, energia igual a constante de Planck vezes frequência. Tá? Então assim, ó, se o teu corpinho absorver um único fóton de energia, como é que tu calcula a energia que o teu corpo absorveu? Tu pega a constante de Planck, que é esse valor aqui, e multiplica pela frequência daquele fóton em hertz, que é ciclos por segundo. E aí tu vai ter a quantidade de energia em joules que o teu corpo absorveu. Tá, gente? Então assim, ó, a aula de hoje é isso, tá? Essa é a primeira nossa aula de física moderna, muita coisa vai vir aí bacana, tá? Espero que você tenha gostado. E assim, ó, não entendeu alguma coisa? Bota lá nos comentários ali uma dúvida ali que eu te respondo, ou me chama aí no e-mail, tá? Beleza? Mas assim, ó, essa é a primeira aulinha de física moderna, vai vir muita coisa interessante, vai ficar bem bacana as próximas aulas, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? E era isso, pessoal, do Instituto Federal Campus Rolante, tá? Tamo junto, até a próxima aula. Um abraço, valeu!